também os marcadores e nós temos Facebook, nós aparecemos. Não é difícil nos encontrar. Então, Renata, com a palavra. Alô. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. A amiga Márcia Verônica acabou de chegar, professora de Geografia da escola que eu dou aula também. E a história de publicação desse livro, para a gente publicar, foi uma luta que demorou 5 anos. Antes que a gente dê continuidade, será que é bom que eu chame as pessoas que estão ouvindo? Já sabe. O pessoal lá fora está informando que tem. Então tá bom. Sim. Então tá ótimo. Então eu defendi o mestrado em História na UF. Essa pesquisa é resultado da graduação e do mestrado em História na UF, tendo no intervalo meu estudo também de Arqueologia no Museu Nacional. Eu estudei 6 meses do mestrado lá e trabalhei como historiadora da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. Então essa experiência me ajudou a ter noção até da relação entre o conhecimento histórico e a importância da educação patrimonial através dos contatos do município com o INEPAC, com o IFAM, a prefeitura a região de Casimiro, por exemplo, tem 3 estações de trem. Isso também fazia com que o IFAM interagisse muito com a gente. Então essa pesquisa, depois que em 2013 eu fiz a defesa, a gente está conseguindo publicar agora em 2018, graças a uma campanha de financiamento coletivo pela internet, pelo Catarse, Catarse, Livro Quilombo. Mais de 50 pessoas contribuíram e a gente conseguiu publicar. A nível institucional, contribuiu o Laboratório Proprietas, lá da Universidade Federal Fluminense. E durante os 2 meses de campanha, para a gente captar recurso, eu entrei em contato com o Consulado da Suíça, também com o Consulado de Portugal, com o Ministério da Cultura de Portugal, com o Poder Público Brasileiro, Prefeitura de Casimiro de Abreu, várias outras instituições, à procura de apoio, né? O Consulado da Suíça me recebeu, eu achei bem interessante isso, e a proposta era que dialogar com países que têm uma visão mais progressista da história, de modo a assumirem as dívidas que eles têm com a história da escravidão no Brasil, se abrindo a possibilidade de movimentos de reparação, né? Nesse sentido, o Consulado da Suíça me recebeu, a Mônica Filger, que é responsável por assuntos culturais, e folheou o livro, conheceu, e a gente está conversando sobre a possibilidade de outros lançamentos, a princípio em Nova Friburgo e nos distritos, porque a Nova Friburgo é a Freiburg da Suíça, que aqui no Brasil virou Nova Freiburg, Nova Friburgo, né? Então, o meu vínculo com essa história, falando do famoso local de fala, né? Eu já tive problemas no início dessa pesquisa para fazer esse estudo. Eu cheguei ao Quilombo, que é uma região que aparece em qualquer mapa rodoviário do estado do Rio de Janeiro, situado na Serra do Mar, Casimiro de Abreu, e também tem Quilombo e Silva Jardim. Eu chego no Quilombo e conheci lá Humberto Schuller, descendente de suíços, proprietário de uma pousada, e ele me disse, da família Schuller, da família Borer, que são 2 famílias, mas também tem outras, Schumacher, Schmidt, todas lá no Quilombo, mas a Borer e Schuller são famílias que mais tarde eu vim a localizá-las no mapa de 1822, de terras que Dom Pedro, na época príncipe regente, doou para as famílias de suíços. Então, Humberto Schuller me disse que a última família de negros que residia no Quilombo havia sido expulsa de lá. No período do Brasil republicano, né? Final da década de 60, começo da década de 70, batendo aí com o AI-5 na época da ditadura.
e me disse onde morava essa família. E quando eu fui ao encontro deles, alguns quilômetros do Quilombo, do seu Cici, que hoje tem 109 anos, amanhã nós vamos lançar esse livro na Câmara de Vereadores de Casimiro, e o seu Cici estará presente com seus familiares também. A filha dele, primogênita, não me deixou ter contato com ele. Ela olhou a minha cara e falou assim: o que você quer falar com meu pai? Claro que a minha cara é a cara de quem roubou a terra deles, né? A cara de quem, na verdade, quem conhece a história do Brasil a partir da perspectiva dos indígenas que já moravam aqui 50 mil anos antes da chegada dos portugueses, ou da perspectiva dos quilombolas, dos africanos, em geral vai identificar os europeus com aqueles que escravizaram, que usurparam a terra, né? Que se apropriaram dos frutos do trabalho deles para benefício próprio e legaram isso para as suas gerações futuras. Então eu disse a Sônia: Sônia, eu tenho essa cara, eu tenho olho azul, mas eu não estou querendo falar a favor dos suíços, eu quero conhecer a história do Quilombo. E aí ela me disse: então me prove isso. E eu mostrei minha carteirinha da UF. Ela deixou que eu tivesse os primeiros contatos com o pai dela, conversasse. E aí começaram as entrevistas. O primeiro trabalho foi a monografia de fim de curso, que foi também sobre o século XIX, mas relacionando com a história do século XX, né, do seu Cici, mas eu me foquei mais no século XIX. E o produto mais conhecido que veio logo depois da monografia foi o filme Quilombo, que a gente, inclusive, pode passar na tarde o cartaz da exibição dele, está aí dentro ainda. Esse filme, quem financiou foi a Fundação Cultural de Casimiro, com apoio da UF, da UFRJ, um grupo de estudantes, historiadores recém-formados, né, historiadores da UF, fizemos esse filme. E ele passou por um circuito internacional de exibições. A gente participou de um concurso internacional de filmes de pesquisa sobre escravidão. Mandamos o filme para o Canadá, inclusive foi orientação da Nataraj. Pode rodar para eles. E aí o júri escolheu o nosso filme e ele foi exibido, o único filme brasileiro exibido lá no Museu do Coelho Permanente, perto do Louvre. E a gente ficou muito feliz. E fez o circuito internacional de exibições, passou por várias cidades americanas, asiáticas, africanas, e terminou no CCBB Rio em 2012. Esse filme está legendado em português, francês e inglês. E para nós foi uma alegria essa primeira conquista, né? Depois veio o mestrado. Eu continuei a pesquisa no mestrado. E as primeiras pistas que eu tive dessa história foram com o livro do Martin Nicolin, que é um historiador, presidente da Associação Freiburg Nova Friburgo. E eu pedi ao Martin, escrevi para ele, na época aquela livraria Leonardo da Vinci, Milena do Chiadi, me deu o contato do Martin Nicolin. Eu escrevi, ele gentilmente me mandou da Suíça a primeira fonte primária mais valiosa dessa pesquisa, que é uma carta que está na Biblioteca Nacional, na verdade um ofício do Quevremont, encarregado da Polícia dos Colonos Suíços de Nova Friburgo, que é esse ao qual eu me referi, de 6 de setembro de 1822, um dia antes da independência do Brasil, que mostra as terras que Dom Pedro doou para as famílias de suíços. As terras estão localizadas ao redor dos rios Sana e Macaé. Todo mundo que já foi para o Sana passou por essa região que Dom Pedro doou para as famílias de suíços. Várias delas se mantêm na região até hoje. Esse nome que eu estou falando é Moser, Stocklin, Borer, Mayer, Schuller. São todos nomes conhecidos na região que chegaram ali por doação de Dom Pedro, né, que doou as terras para os suíços, em 1821. Em 1822, eles estão reclamando que estão com problemas para demarcar. E os mapas que eu utilizei no livro mostram essa dificuldade que a professora Márcia Mota também fala na pesquisa dela sobre conflitos de terra, a dificuldade que a colonização portuguesa tinha de demarcar esse território gigante que era o Brasil. Hoje cabem 90 Portugais dentro do Brasil. Eu fiz o cálculo da extensão territorial de Portugal e do Brasil, cabe 90. Naquela época era uma coisa também colossal, um pouco menor do que é hoje, mas
Então, existia muito problema nessa composição dos mapas com instrumentos de demarcação e também de produção cartográfica, né? Então, os suíços afirmam que as terras que Dom Pedro doou para eles eram terras já ocupadas por quilombos há pelo menos 9 anos. Desculpa, 12 anos. Então, fazendo os cálculos, eu descobri, pela essa carta dos suíços, manuscrito em francês, que está na Biblioteca Nacional e está no livro também. Todos os manuscritos estão no livro, coloridos. Eu descobri que esse quilombo de Casimiro de Abreu é bicentenário. Tem mais de 200 anos. Eu descobri outras cartas também do Quevremont, notícias de jornal, falando da presença da resistência escrava, dessa luta pela liberdade, na região de Macaé. Não se chamava Casimiro, era Macaé, que pertencia a Cabo Frio. E todo esse estudo eu situei dentro de um pano de fundo maior, que era o projeto de colonização português para o Brasil. E as mudanças que esse projeto colonizador português sofreu a partir da chegada da família real aqui em 1808. Então, o corte cronológico do livro é de 1808 a 1831, fim do reinado de Dom Pedro I. Com a chegada da família real, além dessas mudanças que a gente normalmente estuda na escola, né? A Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, em geral com uma valoração muito positiva, né? Uma coisa muito chocante é o doutorado do professor Manolo Florentino, que ele faz um estudo do tráfico de pessoas, tráfico de escravos aqui no Rio de Janeiro, de 1790 a 1830. Depois que a família real chegou, a quantidade de pessoas que desembarcavam aqui, vindas da África, foi gigante. No final da década de 20, da década de 1820, chegava a 40 mil pessoas, em um ano apenas, desembarcando aqui no centro do Rio. Era uma coisa brutal, que as próprias telas do Debré, que estão representadas aqui, mostram, né? Esse mercado de pessoas. Tem uma outra tela também, que é menos conhecida, que está igualmente no livro, que mostra um casal levantando a blusa da menina, que eles se interessaram por comprar, né? Para ver os atributos físicos dela. E uma coisa original também desse livro, que se situa no âmbito da história econômica, foi o cálculo que nós fizemos da variação do preço das pessoas, né? O Manolo traz, né, no doutorado dele o valor nominal dos crioulos e crioulas, africanos e africanas, a variação desse preço. Então, parece que foi aumentando. Mas como houve uma inflação grande no período, a gente comparou a variação do preço das pessoas com a variação do preço da aguardente. De modo que a gente conseguiu calcular quanto de aguardente era necessário para comprar cada pessoa. Porque a aguardente era uma commodity também, né? No Brasil, a economia nesse período tinha baixo índice de monetarização, então era usada a troca dessas mercadorias de uma mercadoria por outra. E o que a gente descobriu nesses gráficos de variação do índice de aguardente pelo índice das pessoas é que, a partir da chegada da família real, em 1808, foi o valor máximo. Depois o valor de todos cai, tanto dos homens quanto das mulheres, tanto crioulos, que eram os escravos nascidos aqui, as pessoas nascidas aqui, quanto os africanos vindos de lá. O preço caiu à metade, ou a quase a metade. E quando o preço deles estava mais barato, existia uma relação direta com o aumento da violência, né? Porque, sendo mais baratos, eles podiam ser mais esfolados, que facilmente seriam substituídos por outros. Ao contrário, quando o escravo era mais caro, ele era mais bem tratado. E é justamente nesse contexto, então, de chegada da família real, de intensificação do trabalho escravo, a população escrava do Rio de Janeiro cresceu quase 1000%, e a branca quase 500%. A gente também viu dados demográficos e fizemos gráficos com esses dados, comparando a população do Rio de Janeiro no final do século XVIII e depois em 1840. E aí, em 1840, em várias regiões,
o que se viria a ser municípios depois, né, várias regiões do Rio de Janeiro, a população escrava era mais da metade. No caso de Casimiro de Abreu, que a gente colocou na macro-região de Cabo Frio, metade da população virou escrava em 1840, e era cerca de 35% da população antes da chegada da família real. Então, nesse contexto histórico, né, a gente situa o quilombo e os mapas mostram como que a presença da colonização portuguesa antes da chegada da família real estava mais concentrada no litoral. A partir do momento que a colonização vem e se estabelece aqui, começa a interiorização da colonização. A Serra do Mar, por exemplo, no dicionário histórico-geográfico do Império do Brasil, é chamada de Serra dos Aimorés, ou Serra dos Botocudos, por causa dos indígenas desse nome que moravam lá. E nós podemos ver, tem um dos mapas aí que está rodando, que a gente infere que seja do século XIX, porque ele está sem data, mas é um mapa de ponta cabeça, que o sul está onde é o norte está onde é o sul, mostrando os significados políticos da cartografia. Se a gente continuasse esse mapa aí, o Brasil estaria na América do Norte, Estados Unidos na América do Sul, né? E vários outros estaria tudo junto. Nesse mapa, a gente percebe 3 etnias indígenas aqui na região do Rio de Janeiro: Goitacazes, Guarulhos e Pataxós. Então, ainda existiam. E a colonização portuguesa representada em casinhas de telhado vermelho no litoral. Então, a partir da chegada da família real e com o avanço, com a interiorização da colonização portuguesa, também vinculada ao plantio de café, a gente vai ver a devastação dessa população nativa indígena e também a destruição dos quilombos. Esse quilombo que eu estudei está localizado, hoje em dia ainda, a região mais baixa do quilombo são 700 metros de altitude. E ele chega a ter 1.000 metros de altitude, é um local de difícil acesso. Até hoje, com a construção da RJ 142, da Serra Mar, que vai para Lumiar, ficou um pouco mais fácil. Mas antes dessa construção, tinha que ser com carro de tração, 4 rodas. Uma outra fonte muito importante que está nesse livro é o relato do encontro de suíços com quilombolas. Esse foi um documento que o Martin me mandou da Suíça. Os suíços, em busca de terras melhores do que as que eles já tinham, fizeram uma incursão na mata fechada. Escolheram um português para batedor e depois de 8 dias de incursão na mata, eles depararam com o quilombo. E antes de chegarem ao quilombo, um deles, Sotenberg, que virou Sardenberg, que também é dos suíços, ficou com a perna presa numa armadilha, que eram buracos profundos, do tamanho, né, mais profundos que uma pessoa, e com estacas pontiagudas cobertos com palha. Isso tudo na mata fechada, que eles fizeram 8 dias de incursão para chegar. Então o Sotenberg ficou com a perna atravessada por uma estaca, mas mesmo assim os suíços continuaram e encontraram com os quilombolas. Homens e mulheres com flechas estiradas que ameaçavam transpassar o peito dos suíços. Os suíços param o relato e dizem que foram à sua cidade e falaram com o encarregado da polícia, que enviou homens armados que prenderam 18 homens e mulheres quilombolas. E o prêmio para o colono suíço delator foi 1 légua de terra já plantada do quilombo, com batata doce, café, cana-de-açúcar e banana. E ele gostou tanto da prosperidade dessas terras quilombolas que ele escreveu uma carta, Antoine Creton, para os seus familiares suíços, chamando para eles virem também ficar naquela terra quilombola e pegar outras terras, né? Então, essa história que a gente pôde investigar e está toda documentada com muitas fontes primárias, mostrou para mim, para todo mundo que conhece a região do Quilombo, a importância daquele local como luta contra a escravidão, né, como luta pela liberdade. E o Quilombo continuou existindo apesar da tentativa de destruição. No começo do século XIX, ele continuou existindo até o final da década de 60 do século XX.
Esse senhor ao qual eu me referi, senhor Cici, de 109 anos, ele se casou com uma descendente de europeus, Luzia Fres da Silva, que fugiu de casa para casar com ele. Ele era um grande jogador de futebol, ela se apaixonou e fugiu porque a família era muito racista. E eles viviam no quilombo. O que eles definem da vida ali é muita prosperidade. A terra era muito fértil e os frutos da terra eram partilhados democraticamente. A Osana, filha do Cici, que atualmente tem cerca de 109 anos, ela disse que eles tinham um forno que assava 30 broas ao mesmo tempo para os trabalhadores do quilombo. E eles plantavam de tudo. Ela falou que eles só compravam tecido, compravam sal, querosene, mas o restante dos gêneros agrícolas eram todos produzidos ali. Nós entrevistamos também no início da pesquisa um descendente de suíços da família Boyer, originalmente Boyer, que disse que o nome daquele lugar era quilombo, mas não tinha nada a ver com os escravos. É porque eles criavam porcos e o lombo era muito grande. Quando eles matavam, eles falavam quilombo. Então era por causa do tamanho do lombo do porco. Não tinha nada a ver com a passada da escravidão. Eu entendo que esse relato do seu Heraldo, que a gente não quis botar no filme, porque, claro, ele podia ser, cara... E ele super racista, assim, declaradamente. Parecia até que ele estava no século XIX. Felicitou a expulsão da família dos quilombolas. Ele estava querendo se legitimar naquele espaço, né? Eu entendo isso como parte das tentativas de apagar a história bonita daquele patrimônio histórico que é a região do Quilombo. Nós viemos a descobrir também um mapa contemporâneo da década de 90 do município de Casimiro, que propunha a criação do distrito Nova Suíça, exatamente em cima do Quilombo. Esse projeto de lei chegou ao ponto de ter um mapa, né, com um mapa colorido, com esse que seria o 5º distrito. Mas, felizmente, esse projeto não foi à frente. E amanhã nós teremos a felicidade de estar na Câmara de Vereadores, onde no passado eles propuseram isso, e estaremos lá com os quilombolas, né? Se possível, para perguntar àquele vereador, que eu descobri quem é, autor do projeto de lei, qual era o objetivo dele em querer apagar essa história, criando a Nova Suíça em cima de onde é o quilombo, né? E eu estou muito feliz pelo livro. E antes do livro, o filme já foi uma conquista muito importante nossa, nesse sentido de registrar para a posteridade a importância desse local. E o livro é muito mais completo que o filme é um curta de 16 minutos, está no YouTube, mas o livro é um passo à frente nessa área. Posso dar uma pergunta? Sim. Essa questão do projeto, ele foi à Câmara para aprovação, foi rejeitado ou não foi apresentado ao plenário? Eu procurei a Câmara para saber do debate parlamentar ao redor dessa lei, mas eu me apresentei pelo telefone, eu fui ingênua. Então eles me deram o contato do autor do projeto de lei. E parece que eu não sei se lá existe esses, como tem anais da Câmara dos Deputados, anais do Senado, eu acho que, eu não sei se em Casimiro tem, mas é uma pesquisa contemporânea que eu tenho interesse em saber qual foi, inclusive, a defesa contra a aprovação desse projeto. Saber se ele chegou a plenário para discutir ou se foi barrado em alguma comissão anteriormente. Sim. Com certeza é muito importante. Atualmente, a família de quilombolas continua fora do quilombo. Nós iniciamos um contato com a Fundação Palmares, inclusive para solicitar também apoio à publicação do livro, que infelizmente não pôde acontecer. A gente também, numa campanha de crowdfunding, tem só 2 meses, né? E as instituições públicas têm um trâmite burocrático que excede muito esse tempo. Então, a Fundação Palmares não pôde ajudar. Até me disse que poderia, mas que eu, não sendo negra, que eu não poderia pleitear essa linha de financiamento. Então, é uma coisa também, eu acho muito importante essa questão sobre o local de fala, mas até que ponto é a cor da pele da pessoa ou o gênero da pessoa que define
a autoridade dela, não autoridade, mas a possibilidade dela para falar sobre um tema, né? Eu acho que a escravidão é algo que aflige a todos nós, independente da cor da pele. E ser um senhor de escravo no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, para onde os europeus levaram a escravidão, era uma sensação de perigo iminente, né? Os senhores eram muito... A escravidão era muito brutal, eles podiam ser envenenados a qualquer momento, podiam ser assassinados, podiam sofrer, eles e seus familiares, e temiam isso, por saberem do que eles faziam, né? Claro que eu não quero ser anacrônica de pensar a época da escravidão com a cabeça do século XXI, mas a resistência escrava e a luta por melhores condições de existência permeou todo o período de quase 400 anos em que a escravidão vigorou no Brasil, né? Então, falar sobre esse tema é fundamental, independente da cor da nossa pele. E, além disso, na arqueologia eu tive contato com os fósseis de hominídeos mais antigos da humanidade. A Lúcia Arde vem da Etiópia. Os fósseis humanos de hominídeos mais antigos vêm todos da África, o que nos permite afirmar que a África é o berço da humanidade. Então, embora alguns de nós não tenhamos fenótipos que deem a entender essa ligação direta, nós temos a raça humana tem essa vinculação ancestral com a África. Então, é uma dívida da raça humana debater a escravidão e superá-la definitivamente no mundo. Muito obrigada.